Oi, gente, tudo bem? Janaína aqui do Batom Viajante para nossa primeira live. Hoje a gente vai falar sobre finanças em tempos de pandemia, porque a gente precisa se organizar, né, gente, para poder viajar, não é mesmo? Então eu convidei uma super amiga para participar da live e vamos lá, né? De como você pode se organizar para poder juntar uma graninha, para poder se organizar financeiramente nesses tempos tão difíceis que a gente está vivendo. Não é mesmo? É preciso, né, gente? Porque como a gente está passando por um momento bem complicado, muita gente não sabe o que fazer. Teve muita gente que perdeu o emprego, teve muita gente que teve muita gente que, infelizmente, não tem de onde tirar uma renda, né? Mas nada do que a gente não consiga dar uma mexidinha aí, poupando um pouquinho aqui, poupando um pouquinho ali, para poder sair fortalecida financeiramente dessa crise. Olha a Cris chegando aí. Olá, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com você hoje, Janaína, aqui com a turma do Batom Viajante. Muito obrigada por estar aqui hoje com vocês. Eu que agradeço você, Cris. Tudo bem? Tudo ótimo, um prazer estar aqui com você, com toda essa turma. Oi, Kátia, oi, Juju. Já vi que a Cacá também já entrou. Um beijo a todas vocês, um prazer revê-las. Legal, legal. Você me conhece há um bom tempo, você sabe que eu não gosto muito de ficar enrolando, né? Então vamos logo ao que interessa. Quem é Cristiane Lana, a especialista, a coach, a mãe? Então vamos lá, eu sou a Cristiane Lana, trabalhei mais de 20 anos aí em mercado financeiro de diversas empresas. Estou aqui com várias pessoas, né, que estão junto com a gente na live, que trabalharam comigo. E aí eu fiz uma transição de carreira, eu saí do mundo corporativo, abri minha consultoria financeira de desenvolvimento pessoal também. E aí hoje eu sigo com o coach financeiro para as pessoas, mentoria e também faço a parte de consultoria financeira e estratégica para as empresas, junto com a Karina, que está aí online. A gente é parceira e fundadora da Co-Create Consulting Américas, então a gente também presta serviços para várias empresas na América Latina, nos Estados Unidos, inclusive. E tem a parte de desenvolvimento pessoal, que você já conhece, né, Jane? Algumas pessoas que estão aqui, como a Adrianinha, que participaram do programa Vida em Harmonia, que foi um programa que eu idealizei, né? Um trabalho de autoconhecimento profundo para quem está afim de fazer uma transformação de fato. E também sou facilitadora em constelação familiar, então atendo aí como terapeuta para quem precisa. E estou aqui hoje com vocês ajudando nessa parte de finanças para quem está a fim de viajar no meio dessa crise, como é que se sai fortalecido financeiramente de uma crise dessa. Pois é, menina, a gente precisa muito saber algumas dicas, porque olha, tá difícil. Eu vejo muita gente aí falando que não, que é impossível, né? Como é que você vai pensar em viajar num momento como esse? Obviamente a gente não pode sair de casa, mas nada que a gente não possa planejar, né? E planejamento geralmente é curto, médio e longo prazo. De repente a gente pode fazer um planejamento para uma viagem a longo prazo, né? Não necessariamente que eu vou falar assim, eu quero viajar, vou viajar semana que vem. Então, para isso, as pessoas, eu acho, né, pelo menos, que tem que ter uma organização. E um bom planejamento de viagem começa com um bom planejamento financeiro, né? E é isso que a gente quer que você nos ajude, né? Que dê uma luz principalmente para essas pessoas que são pouco leigas. Eu trabalho muito tempo na área de finanças, mas eu vou te dizer que as minhas finanças pessoais, elas são meio, né? E eu acredito que muita gente como eu tem esse problema com finanças pessoais. Então, vamos lá, né? Que dicas você pode dar para a gente para como fazer um planejamento financeiro para a vida pessoal, né? No caso. Então, vamos lá. Eu vou trazer 7 dicas para vocês saírem fortalecidos
financeiramente dessa crise. Então, pega o papel, pega a caneta, anota e depois, se tiver alguma dúvida, é só escrever aí nos comentários para a gente trocar uma ideia, tá bom? Então, a primeira Isso. dica... Aqui Cris, só um minutinho. Aqui onde você está vendo aqui no teu comentário, tem um quadradinho com um ponto de interrogação. Pergunta por aí que fica mais fácil, galera. Para a gente visualizar. Então, a primeira coisa é detonar as desculpas. Tem muita gente que nessa crise está falando assim: ai, eu espero logo que isso passe. Ai, não vejo a hora disso tudo passar. Ou então, ai, como eu quero que tudo volte ao normal. Essas pessoas estão inventando desculpas na sua cabeça para não colocar em prática o que tem que fazer. O mundo é esse agora, o presente agora. Não dá para esperar o futuro. O futuro a gente não controla, a gente está vivendo uma crise hoje que a gente não esperava. Então, para que esperar o futuro? A gente tem que plantar o hoje, se a gente quiser algo lá na frente. Então, o que eu falo, em primeiro lugar, é detona as desculpas. Para de procrastinar, para de enrolar e comece a agir agora. Pode ser um pequeno passo, mas tenho certeza que esse pequeno passo vai servir de motivação para o futuro dar passos cada vez maiores. Bom, a segunda dica que eu trago, anota aí, porque agora isso tá assim, ó, maravilhoso. Amplie suas habilidades. Cris, deixa eu te interromper, desculpa, mas eu acho que o seu sinal tá ruim, o pessoal tá falando. Vamos ver se melhora aqui. A gente te escuta bem, mas a imagem tá ruim. Da caixinha. Tá, eu vou lá para fora para ver se fica melhor da caixinha. Vamos lá. E aí é o seguinte, a primeira coisa que eu falei era detonar as desculpas. A segunda é ampliar suas habilidades. Hoje em dia, você sabe, amiga, melhor do que eu, que o que não falta é curso de graça nessa internet. É todo mundo querendo se disponibilizar para dar curso de graça. E pode ser curso pequeno, curso grande, enfim. Então, aproveitem a oportunidade agora de fazer curso, de conhecer novas ferramentas, aprender novas habilidades, porque, de alguma forma ou de outra, isso vai ser útil para vocês. Então, aproveitar essa oportunidade para ampliar as suas habilidades. Outra coisa que eu trago, que é a terceira dica, que é uma dica assim, que não sou eu que estou falando, tá? É só simplesmente Harvard Business School, que é o segredo da felicidade. Qual que é? Relacionamento. Então, aproveite este momento que você está tendo mais com você mesmo. Amplie os seus horizontes, seus amigos, tenha mais contato com eles, mesmo que seja dessa forma, de uma forma virtual. Mas a intenção que eu quero colocar aqui para vocês é que ampliar ou criar um relacionamento é muito importante. E aí vocês vão entender mais sobre isso mais para frente. O porquê do relacionamento. Uma, que ele traz felicidade, isso é fato. É um estudo comprovado de Harvard há mais de 70 anos. Mas são os amigos que te indicam. E se você vai querer vender alguma coisa, são os amigos que vão te indicar. Então, estou vendo aqui que o pessoal está colocando que o meu sinal está caindo. Ai, gente, eu que estou fora de São Paulo. O que eu faço? Eu já vim aqui perto da caixinha, já coloquei no 4G. Vamos esperar que melhore. Vamos tentar entrar de novo. Né? Exatamente, Kátia, o networking. Networking é tudo, gente. Se você vai conseguir um emprego, se você vai querer vender um produto, o teu network, a tua rede de relacionamentos faz milagres, né? Então, é importante ter essa rede de relacionamento. E aí, a quarta dica que eu dou. Aumente o seu patrimônio.
E aí, o que é patrimônio, né? Porque quem não é da área financeira fica, que raios é isso que é patrimônio que a Cristiane está falando, né? Patrimônio são todos os bens que você tem. Quanto dinheiro você tem guardado lá no banco? Quanta aplicação que você tem? Casa, você tem casa? Todos os bens que você tem. Tudo isso faz parte do teu patrimônio. Então, se você quer uma aposentadoria tranquila, financeiramente falando, não quer depender de filho, não quer ficar à disposição se o governo vai te dar alguma coisa ou não, né? Agora, ajuda de custo de R$ 600, é uma piada isso. Então, tenha patrimônio. Aquela pessoa organizada, financeiramente falando, que construiu. Todo mundo que faz mentoria comigo sabe. Tem que construir a reserva de emergência. Por quê? A gente está 2 meses nessa crise. E tem gente apavorada financeiramente. Para quê? Se tivesse feito 2 meses só de uma ajudinha ali, que tivesse guardado dinheirinho ali, não estaria com tanto problema. Não é? Ô, Cris, Concorda, ô, Cris, Janaína? e pegando esse gancho aí, né, do aumentar o patrimônio, quando a gente fala em aumento de patrimônio, guardar dinheiro, quando a gente fala em fazer uma reserva de emergência, a gente pensa muito também em investimentos, né? E tem muita Exatamente. gente que não conhece, ou por falta de conhecimento disso, não faz porque acha que fazer um investimento é só coisa de gente rico, né? Exato. E Sendo não que, é. na Muito pelo verdade, contrário. exatamente, na verdade você vê o Tesouro Direto aí, né? Que você pode fazer investimentos a partir de R$ 30, né? Então, eu acho que é super acessível para qualquer pessoa, né? Acho que R$ 30 por mês que a Sim. pessoa coloque lá, ou que seja por semana, por mês, ou a cada 2 meses, que for, eu acho que é ok para quem está começando a pensar em juntar dinheiro, fazer essa tal dessa reserva de emergência, né? Exato. Bom, eu não comecei, né? Tem muita gente que está entrando aqui e está vendo, né? Pô, a Cris, quem me conhece já sabe onde eu tô, né? Já deu para localizar aqui o meu paraíso. E aí fala assim, poxa, a Cris tem isso, a Cris tem aquilo. Mas, poxa, viu quando eu comecei a trabalhar? Gente, para quem não me conhece, eu sou filha de empregada doméstica e feirante, com muito orgulho. Eu não nasci em berço de ouro. Se eu consegui o que eu consegui, é porque eu estudei, porque eu ralei muito para estar aqui hoje. E Então, muito, quando eu né? comecei a trabalhar com 13 anos, né, e muito. E aí, quando eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, e papai e mamãe não queriam que eu trabalhasse, né? Porque eles falavam para mim assim, minha filha, você não precisa trabalhar. Você tem de tudo, né? Para que trabalhar? Quem trabalha é quem precisa de dinheiro. E aí eu falava assim, gente, não é questão de dinheiro, é questão que eu quero trabalhar. Quem trabalha se sente bem. Eu, pelo menos, amo trabalhar. E aí eu lembro que eu ganhava cachê, né? Porque eu trabalhava de final de semana fazendo promoções. Fui modelo, fui manequim, fui recepcionista, trabalhei como frentista. Nossa, fiz tanta... Vendi revista, né? Eu ganhava e eu guardava 50% do que eu ganhava. Por quê? Porque eu não tinha gasto em casa. Quem pagava as contas de casa era papai e mamãe. Mas eu já guardava, porque eu não sabia o dia de amanhã. Então, essa quarta dica que eu dou para o teu pessoal, de ter patrimônio, de aumentar o patrimônio, é justamente por isso. Numa fase dessa de crise, em 2 meses, ninguém estaria em pânico. Mas aí pode me perguntar, tá, eu não fiz a reserva de emergência A e tal eu da tô agora reserva, né? no, né? E agora eu tô aqui no pânico. O pânico não vai ajudar. O pânico não vai resolver. Então, é preciso ter foco no resultado e não foco no problema. Adianta olhar que não fez?
Não adianta olhar que não fez a reserva de emergência. Então tem que olhar o quê? Para as oportunidades, não é? Então olhar para frente, olhar para o futuro, olhar para o que interessa, certo? E Isso aí. precisa, eu coloquei até como quinto passo, assumir riscos. Porque às vezes as pessoas falam assim, ai, mas eu vou me lançar nisso? Eu vou fazer aquilo, né, que eu nunca fiz? Porque às vezes a pessoa quer continuar batendo na mesma tecla. Ah, eu perdi meu emprego. Ou o meu salário foi reduzido. Né? Muitas pessoas tiveram seus salários reduzidos. E aí, opa, salário reduzido significa horas também reduzidas, certo? Então, gente, ganhou hora. Olha pelo lado positivo, não olha pelo lado negativo. Ganhou horas para criar, para fazer outras coisas, aprender outras habilidades ou outras formas de ganhar dinheiro. Como a Karina disse, verdade. exato, foco, determinação, gente. Você começa a planejar hoje o que você vai fazer amanhã. E se amanhã você quer fazer uma transição de carreira, para que carreira que você quer ir? O que você quer fazer no seu futuro? Comece a estudar agora, aproveita a oportunidade, tem tanto curso bom. Ó, o Leterino está fazendo assim. O cara é o cara da comunicação. O que ele está trabalhando agora, com cursos de comunicação, mentoria também, meu colega de mentoria, poxa, você entra ganhando numa crise dessa. Por quê? Por que essas pessoas entram ganhando? Porque elas olham o lado positivo e não o lado negativo. Exatamente, Exatamente. Kátia. Pensamento positivo sempre, não focar no negativo, né? E aí, Exatamente. eu vou para vocês pela... Eu tô aqui andando porque tem uma cachorrinha que ela quer fugir, gente. A cachorrinha, ela quer fugir, ó. E aí eu tenho que ficar segurando ela, porque eu tô aqui sozinha, senão ela foge. E já tentaram roubar ela aqui, né? Então eu tenho que ficar de olho na bichinha. Imagina, não dá pra perder a bichinha, senão o filho tem um troço. E aí, muita gente tem essa vertente de olhar pro lado negativo, né? Daqui a pouco eu fico nítida. Vou parar aqui, viu, senhor Roberto? O senhor Roberto tá falando que eu não tô nítida. Deixa eu parar aqui quieta. Pra ficar nítida. E aí... É que a pessoa, ela é tão ativa que ela não consegue parar quieta, gente. É assim mesmo. Para que fazer uma coisa só se a gente pode fazer muita coisa, né? Exatamente, Juju. A gente só percebe que a gente gasta com besteiras quando a gente assume mais responsabilidade na vida ou quando a gente coloca ali na ponta do lápis o que a gente gasta. Tem gente que odeia Excel. Fala, Cris, eu não gosto de Excel. Eu não gosto de número. Tudo bem. Você quer utilizar um aplicativo? A galera mais jovem odeia Excel. A galera mais jovem gosta de modernidade, de facilidade. Gente, o que não falta é aplicativo. Os aplicativos conectam direto com o teu cartão de crédito, conecta direto com a tua conta. Você só vai lá e diz qual é o tipo de gasto e ele já te traz os relatórios gráficos prontos. Não precisa nem você colocar no Excel e perder tempo com isso. Agora tem gente que odeia número. Odeia número de... né? Aquela pessoa que quando era pequena na escola, matemática, passava longe, né? Diferente da Cristiane que adorava fazer a prova de todas as amiguinhas. Gente, pode ser uma caderneta de papel. Quer anotar? Gosta de escrever? Né? Exatamente, Lília. Baixa o aplicativo. Ele faz esse trabalho para você, para que ficar colocando no Excel. Não é todo louco aqui como eu. A Karina também gosta do Excel aí, que eu sei, né? Exato, Kátia, eu vou fazer... povo de humanas. Eu acho que eu vou fazer uma matéria só sobre aplicativos de financeiro para mandar pro pessoal, porque o que tem de aplicativo aí não está escrito. Vamos junto. Participo junto com você no que eu puder ajudar.
E uma coisa, Cris, que eu tenho conversado muito com as pessoas, né, principalmente agora na época de quarentena, na época de isolamento social, é que as pessoas se deram conta de que estavam gastando com coisas que realmente não tinha necessidade nenhuma, porque como tiveram que apertar o cinto, né, aí começou a colocar a listinha, falou assim, isso eu não preciso, isso eu não preciso. E quando foi ver, gente, era contas absurdas, né? Você economizar cerca de 400, R$ 500 com coisas que antes você achava que era necessário e agora não faz mais sentido. Exatamente. Por quê? Porque agora a pessoa, ela está com mais tempo, né? Tem muita gente que está com mais tempo agora para ver isso, mas também tem o outro lado da moeda. Tem gente que está trabalhando demais e não está nem com tempo. Mas essa pessoa que está trabalhando demais está entrando dinheiro. Então, segue a vida. Agora, a pessoa que teve uma redução de renda, está com mais tempo, olha para as contas com outro olhar. E aí, muita gente perdeu a renda. Por quê? Porque às vezes é um profissional autônomo. E aí ele fala, poxa, no meu serviço, né, eu não consigo nem vender. Eu tinha que ter, né? A Adriana está colocando aqui, eu. Exato. E aí, o que que faz? Né? O que que faz numa hora dessa? Gente, não, mesma coisa, vou ser redundante aqui. Não é olhar o problema, é olhar essa adversidade, essa crise como uma oportunidade. Aonde estão os seus dons? Quais são os seus talentos, além do que você faz? Lá no condomínio onde eu moro em São Paulo é muito interessante, porque o que tem de gente fazendo torta, doce, bolo, máscaras de tudo quanto é jeito para vender, artesanato. Então as pessoas estão descobrindo dons que muitas vezes estavam lá, Adormecidos, né? escondidinhos. Exatamente. Ó, a Adriana falando, poxa, estou economizando com combustível. E É, aí o que acontece? Tem muita empresa que antigamente era contra serviço, home office. é verdade. Né? Porque o funcionário vai ficar em casa e ele não vai trabalhar, não tem como controlar. E aí agora está caindo esse paradigma, esse preconceito de que precisa de comando-controle. Que o chefe precisa estar toda hora ali comandando e controlando o seu funcionário. É verdade. Está Isso é criando uma verdade. mentalidade de responsabilidade e de projeto. A empresa contrata uma pessoa para executar uma função, e se ela cumpre a função, ela ganha um salário. A Lília está colocando, eu tive 70% do meu salário reduzido. Né? Exatamente, Lília. Muitas vezes a pessoa, nessa hora, reduz alguns custos e aí ela corta o teu serviço, por exemplo. E aí o que você faz? Você tem conta para pagar. Você tem aluguel para pagar, você tem escola dos filhos, você tem conta de luz, conta de água. O que se faz numa hora dessa? O que é essencial tem que ser pago, tem que ser comprado. E o que é essencial? É comida. É necessidade básica. Se a gente for falar da pirâmide de Maslow, está lá embaixo. Né? A gente precisa de comer para viver. Agora, aluguel. Aluguel, a gente pode negociar. Ou, às vezes, falar, olha, eu sinto muito, eu não tenho dinheiro para pagar. E o cara que é dono do imóvel, meu amigo, paciência. Você não vai poder despejar essa pessoa até essa pandemia passar. Já é lei. É verdade. Certo? Então, essa é a hora de falar o seguinte, eu tenho essas contas para pagar. Né? Vou dar o exemplo da Lilian, que colocou aí 70% de redução no salário. Eu tenho que reduzir 70% de gasto, ponto final. Começa do maior para o menor. Ou vai tirar da lista como aluguel, ou vai diminuir as outras coisas. E vai ligar lá, se tem algum financiamento, e vai falar, gente, ó, não consigo pagar. Né? É Ó, verdade. a Juju tá falando, conseguiu 40% de desconto no aluguel, mas ela vai descontar do calção. Ótimo, negociou. Ficou bom para as duas partes? Ótimo, é isso. É aproveitar essa oportunidade para quê? Guardar dinheiro, E você economizar.
E você sabe que tem muita gente que não sabe que está podendo fazer esse tipo de renegociação, né? Por exemplo, o meu apartamento ele é financiado e eu consegui 120 dias de para não pagar ele por durante 120 dias porque eu prorroguei isso lá para frente por conta da pandemia. Só que tem muita gente que não sabe que pode fazer esse pedido, muita gente não sabe que pode pedir para qualquer tipo de negociação financeira uma prorrogação, uma renegociação, por exemplo, empréstimo no banco, as pessoas não sabem. Então, o que acontece? Elas ficam no desespero, né? Fica naquela, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida e acaba perdendo sono, perdendo saúde, enfim. É bem difícil. Bem colocado, Janaína, porque todos os financiamentos agora com o banco, as pessoas podem ir lá e negociar. E muitas vezes, como você colocou, você tem uma carência, esse valor vai ser jogado lá para frente e você não vai ter nem juros sobre isso. Ou seja, te dá um alívio agora, principalmente nessa fase, que você respira. E aí é que entra a parte das viagens, não é? Aí o Flávio colocando aqui que tem recebido vários pedidos na advocacia, né, para distratos e renegociação de contratos. Ele é um advogado e trabalha com isso. Exatamente, porque daí, se a pessoa não tem esse domínio, esse conhecimento de olhar, porque assim, os contratos a gente sabe, né? Aquelas linhas bem pequenininhas é onde pega as pessoas, porque eles escrevem lá de uma forma bem bonita, bem difícil, né? Que a pessoa fala, então tá, todo mundo assina isso aqui, eu também vou assinar. E, gente, não é assim, tá? Então, por favor, quando for pegar um contrato para assinar, se não sabe ler, dá para um advogado, ou para quem sabe ler um contrato, que essa pessoa vai te ajudar a assinar um excelentíssimo contrato, né? Não um unicontrato, não um contrato unilateral que só olha um lado, né? E a Lília tinha colocado aqui uma questão. Não, Lília, não aumenta os juros no final. Hoje em dia, todos esses financiamentos, essas prestações, né, que estão aí pendentes, e a pessoa entra em contato com o banco, com a financiadora, desde que esteja pago em dia, né? Desde que você esteja tudo pagando em dia, você joga para frente, você negocia e não tem juros nem multa, viu? Bacana, bacana. E é bom saber de tudo isso, né? Porque tira aquele medo das pessoas de ligarem para o banco, né? De tentar renegociar. Que tem muita gente que fala assim, ai, mas eu tenho vergonha, ai, mas eu não sei como é que eu vou falar, o gerente vai achar que eu tô querendo abusar. Não, gente, não tem nada disso. É um direito seu, é uma coisa que, infelizmente, a gente não pediu para estar nessa situação, então é uma forma que a gente tem de tentar amenizar os danos, né, financeiros que a gente vai ter nesse momento. Né? E agora a gente vai partir para a parte mais legal do papo, que é dinheiro e viagem, né? Vamos relacionar os dois. Cris, é óbvio que viagem no momento ninguém vai poder fazer, mas a gente pode planejar. E o que eu queria que você me desse uma luz, assim, desse uma luz pessoal que está assistindo, é que como é que a gente pode introduzir o planejamento financeiro para a viagem dentro desse planejamento que a gente está fazendo agora de arrumar as contas dentro de casa. Então, ótimo. Esse é um ótimo momento para fazer vou falar assim, essa lição de casa, né? Então, em primeiro lugar, planejamento financeiro. Então, é importantíssimo ter um planejamento financeiro se você quer atingir seus objetivos. Seja ele fazer uma viagem, ou seja ele comprar uma casa, seja ele fazer uma faculdade, enfim, independente do objetivo que você tenha de vida, ou até mesmo uma aposentadoria tranquila financeiramente, você tem um objetivo. E aí, quando você fala de viagem, né? Neste momento que a gente está vivendo, a gente não pode fazer viagens porque está tudo fechado. Não adianta você ir para um lugar que você quer conhecer esse lugar, visitar os museus, as atrações turísticas, e você não poder ir lá para conhecer. Então, a gente tem que aguardar um certo tempo para voltarmos a viajar como a gente viajava antes. Mas a gente pode agora fazer o planejamento. Para onde nós vamos, né? Então agora é a hora de bater um papo com a dona Janaína. Para onde que eu vou quando essa pandemia passar, né? Quando for liberado
os países, as fronteiras. Para onde que eu vou? E Abrir. começar a pesquisar quanto que você vai gastar, qual hotel que você vai ficar. Vai ser hotel? Vai ser pousada? Você vai ficar no hostel? Você pode sim, agora, começar a planejar a tua viagem de uma maneira qualitativa, ou seja, o que você vai fazer, para onde você vai, quais são os passeios que você vai querer fazer neste local, o que você vai querer conhecer de museu, de rota, enfim. Escolher já o hotel. Você pode entrar na internet e ver os valores dos hotéis, quais os tipos, né? E aí, você vai montar o teu roteiro, juntamente com a dona Janaína, que faz esses roteiros brilhantemente. E aí você vai ter uma noção de valor. Por que eu falei qualitativamente primeiro? Porque depois você vai quantificar isso. Quanto que isso custa. E aí, com este montante, você vai ter que guardar dinheiro. Ótimo! Você já tem um objetivo para fazer o teu planejamento financeiro. Viajar, que legal. Gente, quando eu comecei a fazer planejamento financeiro, eu tinha lá na minha lista, sem brincadeira, eu tinha um mochilão pela Europa, que tinha que ter pelo menos 5 países em 2 semanas. Foram 3, mas foi isso. E eu tinha também 2 viagens para os Estados Unidos. Eu tinha 18 anos e eu tinha data para terminar todas as viagens, né? Então, é importante ter esse planejamento para você conseguir guardar dinheiro ou, melhor ainda, Cris, não sobra dinheiro. Como é que eu vou guardar dinheiro se não sobra? Essa é a realidade, isso é o que todo mundo fala. Né? Gente, todo mundo fala isso. Ah, eu não tenho dinheiro porque não sobra no mês. Se não sobra, tem algo errado. Gente, tem uma surpresinha para vocês que eu falei, né, Jana? Que é uma surpresinha. Pode falar? Pode sim. Mentoria financeira, gente. Estou estreando minha mentoria financeira justamente para essas pessoas que não conseguem se planejar, não conseguem fazer uma gestão do seu risco, que não conseguem ver essa parte de ativos, de patrimônio, e tem que se preparar para a aposentadoria e ter uma liberdade financeira para viver, sem ter esse tipo de preocupação numa crise dessa, entendeu? E aí eu falo para vocês o seguinte, se não está sobrando dinheiro para poupar, tem que olhar o oceano azul. Quais são as oportunidades que essa crise está te dando? Olha para o teu vizinho, olha para o outro vizinho e vê as necessidades dos teus vizinhos. Com certeza você tem um dom aí guardado dentro de você que você vai poder ajudar os teus vizinhos prestando um serviço de excelente qualidade e ganhando por isso. Sai daquela caixinha, daquele mundinho que você vive, sai da zona de conforto. Ô, Cris, se arrisca. Cris, mas é assim, tem muita gente, como eu, por exemplo, que eu ajudo as pessoas com algumas coisas, né? Tipo, alguém tem eu preciso de ajuda para fazer um site, por exemplo, né? Eu não sei cobrar, né? Porque eu vou naquela da amizade, né? Enfim. E para essas pessoas que têm essa habilidade, que sabe fazer alguma coisa e precisa juntar uma grana, será que como é que se porta numa situação dessa? Como é que se vende o trabalho dela, que até então ela fazia de graça para a galera? Toda relação, Jana, tem que ter uma troca. Toda relação, né? Então, se você só fica ajudando as pessoas, ajudando, você precisa ter um retorno. E aí, o que você está falando não é algo assim, acontece só com a Janaína. Não, muito pelo contrário. Tem muita gente que não se dá valor. Tem muita gente que não consegue colocar preço no seu serviço. Por quê? Porque nunca fez isso. A maioria de nós não fomos acostumados lá na escola a nos vendermos. Fomos acostumados a seguir regras dos professores, a ficar quieto, a seguir aquela metodologia de ensino que era quase que uma ditadura. Pelo menos as pessoas da nossa idade ou pessoas até um pouco mais velhas, né? Mas, gente,
é o seu valor. E se você não se der valor, quem vai te dar valor? É a mesma coisa do amor próprio. Se você não se ama em primeiro lugar e você não se coloca em primeiro lugar diante das situações e diante das pessoas, como que você espera ser amado? Você só vai ser amado quando você se amar, quando você se aceitar, quando você olhar para dentro de você e olhar para fora também, falar, e se abraçar e falar, eu me amo. E aí isso também acontece quando a gente trata de dinheiro. Se a gente faz um serviço, a gente precisa cobrar por esse serviço. Exatamente, Kátia, temos que colocar o valor em vez do preço. É o valor. E muitas vezes, né, a gente sabe no nosso meio que, poxa, eu faço um determinado serviço, aí eu faço mentoria financeira. Tu desenvolve site. Vamos fazer uma parceria? Meu, tô precisando desenvolver meu site, não tenho tempo, não tenho dom, não sou essa pessoa que você é para isso. Vamos fazer uma permuta? Tu faz esse serviço para mim, que eu te forneço outro serviço? E aí a gente faz uma troca, algo que seja sadio. E aí não tem o preço. Ah, a minha consultoria custa X, a meu serviço custa Y. Não, é uma troca. Né? Então, as pessoas precisam se valorizar. Se elas não se valorizarem, as pessoas também não vão. Ah, é verdade. Gente, então a gente está tendo, além de um ensinamento financeiro, ensinamento para o coach e para a vida, tá, gente? Exatamente, a parte do life coach. Vocês estão vendo que aqui a live está praticamente completa, né? Ah, mas é verdade, Cris. E assim, tem muita gente que ainda, eu sempre falo, né, que tem gente que é muito leiga no assunto, vamos voltar para finanças, né? Muito leigo no assunto que é financeiro, do como fazer, né? Quais são os meios mais fáceis de você olhar as suas finanças com outros olhos. Não sei se existe um jeito mais fácil, mas olhar com outros olhos, dar um outro olhar, porque tem muita gente que ainda tem aquela visão, tipo, eu ganho, eu pago e acabou. Ou então tem aquele pessoal que fala assim, eu tenho que guardar 30% só do que eu ganho. E fica nisso. Parece que foi estigmado isso de que é uma regra. E como é que é isso? Como é que a gente desmentifica isso? Como é que a gente faz com que as pessoas vejam com mais carinho a parte financeira delas? Porque, querendo ou não, é uma coisa muito importante na nossa vida, né? Você ter equilíbrio, não só emocional, ou financeiro, tudo. Manter a sua vida no equilíbrio e para isso precisa ter essa como é que eu diria, essa leveza na hora de falar assim, gente, eu estou tranquila, vou dormir tranquilamente porque eu não tenho, minhas contas estão em dia, tá tudo perfeito, tá tudo bonitinho, eu posso curtir a vida, eu posso gastar com aquele drink caro porque eu tenho condições, né? E não é porque eu sou rica, mas é porque eu me dou esse direito de fazer isso de vez em quando, fazer uma regalia. Eu quero fazer um cruzeiro de luxo. Eu posso fazer isso sem falar assim, putz, não, mas é muito caro, não sei o quê. Sabe que tem muita gente que deixa de fazer muita coisa para não gastar dinheiro. E como é que a gente consegue mudar essa visão? Ótima questão, Janaína, ótima questão. Bom, deixa eu dar um oi aqui para o Lúcio que entrou. Nossa, cara, quanto tempo que a gente não se fala. Kátia, o Lúcio, nossa, querido. Prazer te reencontrar nessa live. Olha só, que legal. Exatamente, a Karina, olha só, a galera da Dano aqui em peso. A Karina escreveu aqui que é essa parte de co-criar, exatamente, Karina, quando a gente junta esforços, né, a gente cocria e a gente tem sinergias e o trabalho sai muito melhor. Obrigada, Kátia, tava com saudade do Lúcio. Beijo, querido. E aí, respondendo a tua questão, Jana, o Lúcio colocou aqui muito bem. A gente precisa, na verdade, quando a gente faz esse trabalho, quando eu faço esse trabalho com os meus coaches, com os meus clientes, eu olho muito essa questão das crenças, né, que a pessoa tem. O que são as crenças? É o que ela acredita. E aí a Lília escreveu aqui que ela não lida muito bem com dinheiro. E aí quando eu trago uma pessoa para consultoria, que ela me contrata para fazer esse trabalho de consultoria,
a primeira coisa que eu vou analisar é saber o como que essa pessoa se relaciona com o dinheiro. Eu preciso entender o que o dinheiro significa para ela, né? Porque muitas pessoas tiveram na sua infância a mãe falando: filho ou filha, lava a mão aí antes de ir comer, porque você pegou no dinheiro e o dinheiro é sujo. Aí isso foi para o lado inconsciente daquela criança e ela cresceu acreditando que dinheiro é sujo, que dinheiro não é bom. Ela não quer pegar em dinheiro, né? Ou então aquela criança que, quando pequena, na sua casa, ouviu de longe o pai e a mãe brigando. E qual que era o tema? Dinheiro. Muitas vezes a falta de dinheiro. E aí os pais começam a brigar por isso. E aí a criança cresce, poxa, eu não quero falar sobre dinheiro. Falar sobre dinheiro não nasce em árvore, ó. Exato. A criança cresce pensando o seguinte: se eu falar de dinheiro, eu vou ter como meus pais uma briga. Eu tenho clientes que são casais, né? Vem tanto a mulher quanto o marido, os dois, para fazer esse coaching financeiro. E eles não querem falar sobre dinheiro porque vai dar briga. Por quê? Em um deles, com certeza, tinha essas brigas em casa. Então, a primeira coisa que eu busco entender nos meus clientes é exatamente isso. Qual é o relacionamento que ele tem com o dinheiro? Por quê? Porque a pessoa tem que amar dinheiro. A pessoa tem que querer, sabe uma piscina? Naquele dia quente, que você mergulha e você fala assim, ai, que gostoso. Então, a pessoa tem que gostar de dinheiro a ponto de querer mergulhar numa piscina de dinheiro e se sentir bem, de passar dinheiro na pele, sabe? Assim, esfregar no rosto e falar, ah, eu amo dinheiro, né? A Kátia colocou aqui uma outra crença, né? Que as pessoas têm, que é, ai, para ganhar dinheiro tem que trabalhar muito, né? Ou aquela no pain, no gain, né? Sem dor, sem dinheiro. Muito isso. Gente, eu falava isso. Abandonei essa crença, ó, há tempos. Gente, não precisa ter dor para ganhar dinheiro, não precisa de esforço para ganhar dinheiro, sabe? Se você faz com amor o que você faz ali, teu trabalho, isso não é um esforço, né, absurdo. Você faz com amor, o tempo passa. Quantas horas você ficou trabalhando no teu projeto que adentrou a madrugada e você se deu conta 3 horas da manhã, que você assim, eu preciso dormir porque eu tenho que acordar às 6. E você nem viu a hora passar. Eu lembro que quando eu trabalhava tanto na Danelli quanto na Novartis, as pessoas chegavam para mim e falavam assim, Cris, você trabalha demais. Você é uma workaholic. E eu falava assim, gente, eu nem percebo. Eu amo o que eu faço, tô lá desenvolvendo, né? Tô aprendendo, tô entregando valor para a empresa, tô superando as minhas expectativas e as expectativas da empresa. Pô, tá sendo tão legal, né? Então é isso, acho que a primeira coisa que a pessoa precisa trabalhar é essa relação que ela tem com o dinheiro. Para depois ela conseguir fazer um planejamento de viagem, para depois ela conseguir alcançar os seus objetivos. Porque se uma pessoa pode, isso é um dos princípios da programação neurolinguística. Se um pode, o outro pode também. É verdade, isso é super verdade. Porque tem muita gente que fala assim, ah, mas ele com certeza tem facilidade para chegar lá. Ah, porque fulano já nasceu em berço de ouro. Né? A gente ouve muito falar disso, né? Mas não, tem pessoas comuns, pessoas como a gente como a gente que consegue, que foram lá, fizeram, conseguiram e hoje vive bem. Agora aí que tá, é a questão do viver bem, né? Que é muito relativo para muitas pessoas, porque às vezes o viver bem para uma pessoa é viver realmente na riqueza e tudo mais, e para outras pessoas é viver na simplicidade, mas sem muito problema, né, na cabeça, né? Então isso vai muito de pessoa para pessoa. E uma outra coisa que eu queria ver com você, falar com você, né? Perguntar para você. É assim, tem muita gente que também tem aquele problema do empresta e não recebe de volta, né? E fica com receio de cobrar. Né? E aí o que acontece? Ou mesmo, tipo, a pessoa que pegou emprestado,
não tem como pagar, fica empurrando com a barriga. Aí tem ainda aquela pessoa que empresta e cobra juros. E aí, o que é certo, o que não é certo? Como é que a gente lida com isso? Como é que faz? Bom, certo e errado aí é de cada pessoa, certo? É difícil eu apontar aqui o que é certo para você, como para o teu público maravilhoso que está aqui. Agradeço a Kátia, que está chamando os amigos da Dana, está aqui segurando, porque senão eu choro de emoção, porque tem muita gente querida que entrou aqui, eu estou com saudade dessa galera. Segura aí, Cristiane. Olha pra Eli, Lúcio, Karina, né? Nossa, quanto tempo. Que ótimas recordações tenho de todos vocês. Olha, o que é certo, o que é errado depende de cada um. Então, você primeiro colocou a questão do empréstimo, né? E aí a pessoa empresta. Por que ela empresta? Muitas vezes a pessoa empresta porque ela tem um sentimento de culpa. Porque ela tem mais do que a outra pessoa. E aí ela fala assim, poxa, eu sou uma pessoa avantajada, eu sou uma pessoa sortuda. A pessoa fala assim, Deus me deu mais condições, né? E aí ela vê uma pessoa pedindo para ela e a pessoa tá, às vezes, numa situação difícil, ela fala, não, eu vou emprestar, né? Porque coitada da pessoa, a pessoa não tem a mesma condição que a minha. Ela empresta por dó, né? Porque ela se sente culpada por ela ter muito e a pessoa ter pouco. A pessoa precisa se tratar, tá? Porque, é sério, a pessoa precisa se tratar, porque se ela tem um sentimento de culpa de ter dinheiro, é aquilo que eu falei, a primeira coisa que eu trabalho na consultoria financeira é o relacionamento que a pessoa tem com o dinheiro, tá? Você colocou o seguinte, às vezes a pessoa pega emprestado, segura com a barriga, sente em cima e esquece de pagar, né? Aquela pessoa, vou passear. Aí vê lá a pessoa que tá, né? A pessoa tá devendo para aquela pessoa. Finge que não tá devendo, dá uma de louco, né? Melhor dar uma de louco do que, enfim. E segue a vida. Por quê? Aí a gente tenta entender que outro princípio aí, né? Da programação neurolinguística. Toda ação, ela tem uma intenção positiva por trás. Por pior que seja, né? Então, às vezes, essa pessoa que está devendo e não paga, e às vezes esquece, dá uma de louca, é porque talvez, na cabeça dela, ela pensa o seguinte, se aquela pessoa pôde me emprestar e ela está tão bem, ela não precisa do meu dinheiro. Ela não precisa que eu pague ela. Porque eu estou tão necessitada que ela está vendo que eu estou necessitada, que eu não tenho dinheiro para pagar e não dá satisfação nenhuma, né? E aí, isso acontece, é normal, porque são as programações que a pessoa tem na cabeça dela. E aí a pessoa que emprestou fica puta da vida, porque, né, encontra esse ser que tá devendo e o ser, tipo, não tá devendo nada, né? Nem fala, nem toca no assunto. E aí quem quer cobrar, né, como você colocou a última questão, né, às vezes a pessoa tem vergonha de cobrar. E se a pessoa tem vergonha de cobrar, acho que foi até o Lúcio que colocou aqui, né? Somos parceiros, bate aí, amigo. Falta segurança. A pessoa não tem segurança em si para ir lá e cobrar. O que está faltando? O que ela precisa trabalhar nela para ela ir lá e falar assim, oi, tudo bem? Como você tá? Então, você lembra que eu te emprestei uma grana? Né? Eu preciso da grana. Ou você não precisa nem da grana, mas você precisa que a pessoa te pague, né? Porque foi um empréstimo, né? E aí você até colocou juros, não juros, né? Eu já tive pessoas que eu emprestei dinheiro sem juros e já tive pessoas que eu emprestei com juros, né? Tudo depende do valor, do tempo que a pessoa iria demorar para me pagar, porque dinheiro tem valor no tempo. E se meu dinheiro está aplicado, ele está rendendo. E são juros compostos. Quer saber sobre mais, né? Quer saber sobre isso? Depois entra lá na mentoria, que aí a gente explica mais. Mas, enfim, meu dinheiro está lá rendendo. Se eu prestar para uma pessoa, eu preciso fazer uma análise de risco. Essa pessoa vai me pagar? Né? Essa pessoa tem um bem de garantia? Eu lembro uma vez que eu cheguei para um amigo, e aí esse amigo me pediu uma grana, isso há muito tempo. E aí eu falei, não tenho. E a pessoa sabia que eu tinha, né? Aí a pessoa fala assim, mas eu sei que você tem, você pega 50% não vou falar palavrão, mas do teu salário e você guarda.
Eu sei que você tem. Eu falei assim, sim, eu tenho, mas é para comprar meu apartamento. Até 30 anos eu vou ter meu apartamento quitado, né? E tá lá, eu não mexo nessa grana. E aí, não, tira de lá, me empresta, tal, não sei o que. Eu falei, eu posso te emprestar com o que eu vou ganhar. E aí eu vou ficar sem, e aí eu vou cobrar juros, né? E se você não me pagar, tem duas coisas que você tem que eu vou pegar. Sem, né? Tipo, não quero nem discutir. Eu vou entrar na sua casa, com ou sem a sua permissão, porque eu conheço sua mãe. Tem uma televisão no seu quarto que me interessa, tem uma picape de som que me interessa. Tá fechado o acordo? É lógico que a pessoa me pagou, entendeu? Mas eu já coloquei lá 2 itens em garantia pelo valor que eu estava emprestando. Então, tudo vai de acordo com a postura de cada um, né? De acordo com Exato. aquilo que cada um acredita. Muito bom. Cris, já tem 50 minutos de live, né? Agora, o pessoal quase não fez pergunta e tudo que foi fazendo, você foi respondendo no decorrer, né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Pelo visto, o pessoal já está bem inteirado. Faltou uma dica. Lembra das 7 dicas que eu falei? Ah, é verdade. Vou repassar elas, tá bom? Porque entrou muitas Beleza. pessoas depois. E Entrou aí, bastante gente depois. exato. Então, assim, 7 dicas para sair fortalecido dessa crise. Então, primeiro, detone as desculpas, né? Para de enrolar, para de procrastinar, para de esperar essa crise passar, essa pandemia, vai agir agora. Amplie suas habilidades, então aproveita a oportunidade, entrar na internet, vai estudar, vai ampliar seus conhecimentos, vai aprender novas coisas, né? Quem sabe até você está pensando numa transição de carreira, vai aprender as habilidades dessa nova carreira, né? Construir e fortalecer o seu network, a tua rede de relacionamento. Então, aproveita essa oportunidade, liga para os amigos, bate um papo, faz uma call aí, uma conference pelo Zoom, pelo Teams, que não falta é ferramenta, né? FaceTime, WhatsApp. Aumente seu patrimônio, que a gente falou, né? Então, tá investindo dinheiro, tá poupando, tem que entrar mais do que gasta. Renegocie suas dívidas. Se não tiver que pagar alguma conta, não pague, postergue, né? Então, aproveitar essa oportunidade para fazer essas renegociações, para diminuir despesas e olhar o oceano azul. Quais são as oportunidades que você pode ter para ganhar mais, para aumentar a sua renda? Assuma riscos. Às vezes você precisa assumir um risco do tipo, poxa, agora é a hora, eu tenho que dar minha cara a tapa, eu tenho que assumir essa responsabilidade e fazer isso acontecer. Então, ninguém vai chegar em nenhum lugar se não assumir riscos. Sexto, mude o mindset. Então, muita gente olha o lado negativo, né? Ah, eu quero que esse vírus vá embora logo. Ai, graças a Deus que esse vírus veio, gente. Está mostrando para a humanidade que a gente precisa estar junto, que nós somos um mundo globalizado e que temos que ter humanidade, temos que pensar no coletivo e não só no individual. Então, poxa, eu sou muito grata a esse vírus por ele ter vindo mostrar para essas pessoas um pouquinho do que é preciso para a gente continuar vivendo nesse planeta Terra. Ele precisava respirar, ele está respirando. E aí o último é aproveitar as oportunidades. É nas adversidades, é na crise que você cresce. É na crise, são os problemas, né, que você se fortalece. E aí, tem tanta oportunidade, gente, minha cachorra fugiu. E eu tô sozinha aqui. Cadê a cachorra? Cachorra, gente, a cachorra fugiu. Vou ter que ir na casa do vizinho. Meu Deus do céu. Ela entrou na casa do vizinho, sério. Gente, eu vou deixar ela aí. Eu tô terminando a live. Falta 5 minutos. Os vizinhos estão na live também, gente. O bom da live é isso, né? É um negócio em tempo real. É a vida como ela é. Eu falei que a minha cachorra ia fugir. Eu tava segurando ela. Foi um piscar de olhos do cachorro fugir. Mas tudo bem, ela tá lá na casa do vizinho. Depois eu pego ela. Desculpa aí, gente, mas essa é a vida. A gente faz tudo ao mesmo tempo. Muito bom, Jana, para encerrar, o que eu queria falar para vocês é a surpresa. A surpresa é que hoje eu estou lançando a mentoria financeira.
Vão ser 8 sessões lindas, preparadas com muito carinho, com muito detalhe, para vocês terem um olhar para essa questão financeira, ampliar os horizontes de cada um e que cada um possa atingir o seu objetivo. Então, a Jana vai postar lá, eu também vou postar no Lana, tá bom? Entra depois lá no Lana Desenvolvendo Potenciais, que vocês vão ter as informações sobre essa mentoria. E quem tá aqui vai ser privilegiado. Já vou colocar, vai ter um sorteio e eu vou disponibilizar 5 vagas gratuitas. Só não transforma a vida quem não quer, né? Pediu, sensacional, né? Pediu. Poxa, tô querendo, queria tanto, a Cris estava falando, né? Eu queria tanto fazer um negócio desse, tá aí, ó. Você pediu, o universo te atendeu. Tô aqui, 5 vagas gratuitas na minha mentoria financeira, que a gente vai colocar lá um sorteio para vocês participarem. A Janaína entende melhor dessa parte aí, né, Jana? gente, a gente vai colocar, eu vou colocar a foto oficial do sorteio na página da Cris, mas no meu Facebook, no meu Instagram também vai ter os detalhes do sorteio, como é que vai ser, quando vai rolar. São essas 5 vagas maravilhosas e eu vou torcer para eu estar lá também. Olha lá, de novo comigo, hein, Jana? Já estava no programa Vida em Harmonia, agora na mentoria. Vai ser um prazer estar com você de novo. É sempre uma honra, é maravilhoso, né? E o Batom Viajante foi reflexo também, né, do programa Vida em Harmonia, e você mudou muito, assim, eu tenho um enorme orgulho de você com esse projeto que foi o programa Vida em Harmonia, que a Elisângela está colocando aqui top, né, que participou também, a Elisângela participou desse programa Vida em Harmonia, que foi maravilhoso. Em breve vou lançar a turma 2, e aí a gente fala sobre isso depois numa próxima live. Muito obrigada, Cris, por participar. Gratidão. Da nossa primeira live. E que foi muito bom mesmo. Gratidão, muito obrigada, Cris. E a gente já vai marcando outra, hein? Porque eu quero continuar esse papo, mas num outro viés. Eu quero falar com você sobre viagem interna, hein? Perfeito, eu acho que todo mundo está precisando, eu acho que é um tema bacana. Vamos elaborar essa nova live aí, hein? Tá ótimo, perfeito, aceito o convite já. Estamos juntas e assim, agradeço imensamente todos que entraram aqui. Foi um prazer, né? Tá em contato com vocês, pessoal da Danelli que entrou em peso, gente, emocionada, Leterina, Edilane, a Lília, a Fabi, Juju, nossa, ó, beijão no coração de cada um de vocês, um abraço bem apertado, assim, de quem tá com muita saudade. Beijão para todos. Beijo, gente, brigadão e até a próxima. Até mais, tchau, tchau.